Pela beirada, pelas pontas que é mais fácil, ele vai no meio, é pra Bebeto, ajeitou, botou Rivaldo, Ronaldo pediu, vai sair o gol do brasileiro, pintou, bateu direto, gol! Brasil, terra conhecida por mulheres bonitas, samba e o futebol. Ah, o futebol! Em todo canto do Brasil tem alguém jogando futebol. Não é para menos que o Brasil seja o país do futebol. Será mesmo? Vejamos. O futebol chegou ao Brasil por um cara chamado Charles Miller, em 1894. Charles Miller foi enviado para a Europa em 1884 para estudar e foi lá que ele conheceu o futebol, trazendo suas regras e o modo de jogar ao Brasil. Ok, se o futebol nasceu na Europa, por que o Brasil é o país do futebol? Bom, o Brasil ganhou esse nome nas décadas de 50 e 60 com o surgimento de Pelé e Garrincha, os primeiros craques brasileiros que o mundo conheceu. A dupla ganhou 3 Copas do Mundo e encantava com seu modo de jogar. E assim nasce o país do futebol, título que o Brasil leva até hoje em sua história. Mas será que até hoje o Brasil realmente é o país do futebol? Pois bem, vejamos então o Brasil de 4 pontos de vista, com a seleção brasileira, os clubes, os jogadores e como é a realidade do futebol brasileiro. A história da Copa do Mundo começa em 1930, quando o mundo teve a primeira edição do evento. De lá para cá, foram realizadas 19 Copas e o Brasil participou de todas elas. O Brasil também é o país que mais vezes conquistou o título. Então, a história não nega, em relação às seleções, o Brasil é o país do futebol. Na história do futebol mundial, clubes brasileiros podiam enfrentar clubes de outros continentes em 2 oportunidades, na Copa Intercontinental e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vejamos então como o Brasil se saiu em cada uma. A Copa Intercontinental teve início em 1960 e foi realizada até 2004. Nesse período foram jogadas 43 Copas. O Brasil participou 11 vezes, ganhando 6. Isso dá ao Brasil o 5º melhor aproveitamento do torneio. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA teve sua primeira edição em 2000 e de lá para cá foram realizadas 9 Copas, o Brasil participou 6 vezes, ganhando 4, sendo que uma das finais do torneio foi feita entre brasileiros. Isso dá ao Brasil o 2º melhor aproveitamento do torneio. Isso mostra que o Brasil tem grande força no futebol mundial, principalmente depois do ano 2000. O Bola de Ouro é um prêmio dado pela FIFA desde 1991, que premia clubes, seleções e jogadores de futebol. Então vejamos o prêmio de Jogador do Ano, onde o vencedor é considerado o melhor jogador do mundo. Das 22 edições, o Brasil participou de 13 e ganhou 8 primeiros lugares, 3 segundos lugares e 3 terceiros lugares. Isso torna o país o que mais vezes teve o melhor jogador do mundo e mostra mais uma vez que o Brasil se destaca em relação a outros países. Vai, Brasil! Ok, falamos da seleção brasileira, dos jogadores e dos clubes brasileiros. Então agora veremos o Brasil que o brasileiro vê, analisando o maior campeonato nacional. A história do Campeonato Brasileiro tem início em 1960 com a Taça Brasil, torneio onde os campeões estaduais disputavam entre si, valendo o Campeonato Nacional. Anos depois, em 1967, foi criada a Taça da Prata, torneio onde participavam clubes, na maioria do sul e sudeste do Brasil. O torneio foi disputado até 1971, quando foi substituído pelo Campeonato Brasileiro. Juntando o Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e a Taça da Prata, tivemos 56 edições de campeonatos nacionais. Desses 56, 46 foram conquistados pela região sudeste,
7 pela região sul, 3 pelo nordeste e nenhuma pelas regiões norte e centro-oeste. Reflexo disso é quem está na elite do futebol brasileiro. Dos 20 clubes, 11 são do sudeste, 5 do sul, 1 do centro-oeste, 3 do nordeste e nenhum do norte. Notamos então que o Brasil que o europeu vê é totalmente dominado pelas regiões sudeste e um pouco da sul. Isso mostra que no país do futebol, nem o futebol é igual para todos. Então o que vemos é que o Brasil pode ser considerado o país do futebol pelo seu histórico, com certeza. Mas a realidade do Brasil é outra. Sul e Sudeste dominam o futebol nacional. E o resto? O resto joga para escanteio.